Queridos, nós vamos continuar então a série de mensagens do Sermão do Monte. Estamos chegando no fim, tá? Jesus agora ele está caminhando para o final do seu sermão. Então já peço para os irmãos abrirem comigo Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 6. Mateus capítulo 7. Leremos do versículo 1 até o versículo 6. Então Jesus agora ele está falando, falará conosco hoje a respeito do julgamento. Depois ele vai falar sobre oração, a porta estreita, falsos profetas, quem entra no reino dos céus, e ali a gente termina então o Sermão do Monte. Então estamos indo para a reta final do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim então a palavra de Deus: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: Deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, que nessa manhã, Pai, possamos ter mais um ensinamento do Sermão do Monte. Possamos aprender desse discurso tão rico, tão profundo, tão prático de Jesus para a vida da Tua igreja. Que hoje possamos aprender o julgamento certo que devemos fazer para as pessoas, para o próximo e para as nossas vidas também, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, toca os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Esse versículo, ele faz parte de uma longa lista de versículos mal compreendidos da Bíblia e aplicados erroneamente. Usado até mesmo por descrentes que tentam defender a sua vida toda errada com argumentos bíblicos. Porém, eles esquecem que após esse versículo, vem o versículo 2, vem o versículo 3, vem o versículo 4, tem toda a Bíblia falando a respeito do mesmo assunto, ou em vários momentos. Esquecem que o próprio Jesus julga. O próprio Jesus julga o modo de vida de algumas pessoas. Ele condena algumas práticas dos fariseus, dos saduceus, dos publicanos. Ele diz que quem dá esmola, nós já vimos esses 3 sermãos. Quem dá esmola, faz jejum e quem ora, ou seja, faz práticas piedosas e sai anunciando por aí, tocando trombetas para se aparecer, para ter uma imagem diante dos outros com as motivações erradas, são hipócritas. Jesus está julgando quem faz isso. Ele fala que não se deve mudar de vida, ou seja, tornar-se uma nova criatura. Quem não nasce de novo e tomar a sua cruz e segui-lo, não entrará no reino de Deus. Ele entra no templo e expulsa todos os que estavam ali vendendo e comprando. Por quê? Porque um lugar um lugar santo destinado à oração, que tinha virado um grande comércio de salteadores. Jesus julga, chama eles de hipócritas. Aí quando a gente vai para os apóstolos, nós vemos Paulo fazendo julgamento de algumas igrejas. Em Corinto mesmo, ele julga o enteado que dorme com a madrasta. E ainda no versículo 12 ele fala: mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Aí ele vai lá e julga irmãos que estão brigando dentro da igreja, que levam a causa para fora da igreja, para juízo. Ele exorta a idolatria, ele exorta a imoralidade, ele julga a prática da ceia toda errada, cujo povo estava enchendo a cara. Ele julga o pessoal que usa os dons indevidamente, isso só em Corinto.
Aí ele vai aos Gálatas, ele faz uma lista de práticas imorais, que fala sobre obras da carne. Aí, algo que ele fala muito também aos Colossenses. Aí aos Tessalonicenses, ele tem que lembrar o povo que tem que trabalhar, porque se não trabalhar não tem comida, não tem como se sustentar. João julga comportamentos em suas cartas. Pedro julga, Tiago julga. O Apocalipse fala de algumas igrejas, dentre 7, algumas estavam vivendo errado. Então a todo momento a Bíblia fala de julgamento. Então por que a prática do julgamento é tão condenado em nosso meio, como também os que estão lá fora? Nós podemos entender 2 motivos. Não compreendeu o assunto da forma bíblica, e assim, devido à falta de conhecimento, prefere não julgar ninguém, não cair no erro, não falar nada, para não ser intitulado como um carrasco religioso, e por isso aceita tudo que dizem. Ou o segundo, talvez pessoas que escondem a vida de pecado atrás do não julgareis. Sabe que é errado, tem consciência do pecado, mas qualquer exortação que fale, qualquer comentário, já tem uma resposta certa. Não julgueis. Aí alguns ainda falam, Jesus disse para não julgar. Outros dizem, que eu acho que esse é o pior, só Deus pode me julgar, não você. Quem se utiliza desses argumentos, muito provavelmente está se escondendo ou disfarçando uma vida longe de Deus, achando que é bíblica, para não receber exortações, para não ser ensinado, para não ser confrontado, ou faz parte de um grupo que está nem aí com religião, né? É lá de fora, o povo da igreja, fora da igreja, e usa esse argumento para que ninguém encha o saco, ou o pessoal da igreja, mas que tem uma vida dupla. De segunda a sexta, a vida é balada, bebida, mulher ou homem, dinheiro, droga, nudez, corrupção, e no domingo de manhã é santo. E aí se alguém falar alguma coisa, se falar, a resposta que é? Não julgueis. Só Deus pode me julgar. Você realmente acredita no não julgueis de forma bíblica, que ela é dessa forma? Quero nessa manhã, meus queridos, dizer que há julgamentos aceitáveis, que edificam a vida cristã e santificam a igreja. Cristo é glorificado na sua e na minha vida quando julgamentos corretos são exercidos. Exortações com o fim de crescimento espiritual meu, do próximo e de todos da igreja. Por isso que o tema dessa manhã é julgamentos aceitáveis. Eu quero falar com a igreja hoje sobre julgamentos aceitáveis. Eu quero repartir em 3 pontos a estrutura desse discurso de Jesus, porque ele usa para falar disso. Ele fala primeiro dos critérios, depois ele vai falar da legitimidade e por último ele vai falar da necessidade de se julgar. Essa é a estrutura que servirá para ensinar os ditames corretos do julgamento bíblico. Por isso que, em primeiro lugar, eu quero trazer para a igreja que, para não cairmos no erro, precisamos entender o critério para o julgamento. Para não cairmos no erro, precisamos entender o critério para o julgamento. Jesus diz no versículo 2, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Aqui Jesus utiliza de um paralelismo. O que é um paralelismo? Ele fala 2 coisas diferentes com o mesmo ensinamento. Ele fala de critério, ele fala de medida. Está falando, cuidado com o critério, cuidado com a medida. Sempre com o mesmo fim, dizendo que há um padrão. Há um padrão de julgamento. A mesma régua que você usa para medir os outros é a mesma usada para medir você. O critério que você está aplicando em seu julgamento para o outro é o mesmo que deve ocorrer com você. Julgador, é o mesmo que você deve se submeter. Se você não está pronto para receber tal juízo, você não pode aplicá-lo ao outro. Quem se assenta na cadeira do juiz, se assentará no banco dos réus. E aqui nós aprendemos 2 lições, sublições dentro dessa lição. Que é, primeiro, a severidade do teu julgamento e, segundo, a pressa do teu julgamento.
Quão pesado tem sido o nosso senso de julgar as pessoas? A nossa régua, será que ela não está muito alta? Será que nós cobramos o necessário das pessoas? Ou entramos no campo do exagero, que leva à religiosidade? Quando o indivíduo está de lado de cá do julgamento, há um posicionamento. Mas quando esse, que é julgador, ele passa para o outro lado, aí ele começa a ver que o peso é diferente. E ele diz que algumas coisas ele fala que isso é errado. Mas é porque ele está do outro lado. E Jesus está dizendo isso. Ou deve ter um critério que se enquadre para os dois, ou não tem. A palavra é que guia o certo e o errado. É ela, e ela jamais faz acepção de pessoas no quesito da justiça. Cristo inicia essa lição com uma verdade muito clara. A medida que você coloca para o outro é a mesma contra você. Então, cuidado. Cuidado em cobrar algo das pessoas que nem o Senhor cobrou. E você julgar a pessoa, e você punir a pessoa, condenar alguém por isso, ou, pior, né? Você julga algo que é até bíblico, a pessoa até Deus cobrou da pessoa. Mas você vai lá e julga ela, mas de forma muito severa. Uma disciplina desproporcional com o erro da pessoa. E muitas vezes com uma motivação corrompida, errada, maldosa. Por quê? Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser você que esteja sentado no banco dos réus. O mesmo critério serve para você. Serve para o rico, serve para o pobre. Serve para o membro da igreja quanto para o líder da igreja. Serve para a ovelha, serve para o pastor. Não devem existir injustiças entre nós. Jesus toca em um assunto fundamental para nós humanos, principalmente para a igreja. Porque alguns não possuem cautela de julgamento. Não tem cautela. Acontece alguma coisa, já vai logo julgando, já vai logo condenando, já vai tirando conclusões precipitadas. Às vezes não tem nem certeza do problema. Houve uma fofoquinha, já fala assim, eu ouvi falar. Não tem nem certeza do se ocorreu mesmo de fato. Então, por isso, conheça o problema. Conheça a pessoa que você está proferindo esse julgamento. Tenha conhecimento antes de ter uma ótica errada. Evite a pressa. Evite o sentimento de maldade, disfarçada de bem, de justiça, como um pré-julgamento externo. Porque lembre-se, nem sempre as aparências revelam a verdade. Nem sempre as aparências revelam a verdade. João, no capítulo 7, versículo 24, ele fala, não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. É um texto que valida o julgamento, mas aquele que faz segundo a reta justiça. Existe um critério certo, existe uma forma certa de julgar as pessoas. E você que está errado, não se esconda também biblicamente, deturpando versículos. Que o Senhor, lembre-se que o Senhor trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, a Bíblia fala, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Lembre-se, toda ação gera uma reação, tem consequências. E somos sim um povo que se importa com o testemunho, se importa com a mensagem que quer passar, se importa com os comportamentos, se importa com as vestimentas, se importa com a linguagem, se importa com a conduta, porque você carrega a mensagem da cruz. Você está reluzindo ao mundo de trevas a luz de Cristo. Então você, discípulo, precisa ter sabedoria e coragem de ser julgado quando está errado, de cumprir a disciplina, pagar as consequências dos seus atos, porque é para o teu bem, é para o bem da igreja. Mas você deve ser julgado pelo critério correto, na sabedoria, na palavra de Deus. Não ter um julgamento pesado, uma severidade injustificada na vida do irmão. Porque parece que tem gente que também gosta de julgar os outros. Parece que tem prazer em estar diminuindo os outros para se aparecer, parece que ter aceitação no coração de que é melhor que alguém. Cuidado com esse tipo de julgamento maldoso. Mas a Bíblia nos recomenda em fazer em amor,
em misericórdia e principalmente em sabedoria. Não utilize do julgamento como uma vingança velada, disfarçada de justiça. Isso não é de Deus. Geralmente, alguém que bate muito é porque está escondendo alguma coisa. Alguém que bate muito nas pessoas é porque talvez no íntimo está escondendo alguma coisa. Uma vez C.S. Lewis disse: julgar é apontar os erros alheios, enquanto esquecemos de olhar as nossas próprias imperfeições. Então tem gente que bate achando que é perfeito. E Jesus está falando, calma, o julgamento é bíblico, mas há um padrão, há um critério, há uma medida, e lembre-se, hoje você está no papel de julgador, mas amanhã você pode estar no banco dos réus. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas, meus irmãos. Julgamento deve ser feito com justiça. Se há um erro, se há comportamentos inadequados com a palavra de Deus, dentro da igreja principalmente, e de cristãos, é necessário julgar o que está certo e o que está errado e falar com esse irmão. Por isso que a disciplina é bíblica. Eu sei que tem muita gente que acaba às vezes saindo da igreja porque foi disciplinado, é porque não tem a sabedoria cristã. Todo mundo erra. Mas uma vez que você erra e o seu pecado tornou-se público, o seu pecado atingiu até mesmo a própria santidade da igreja, você precisa ser disciplinado, você precisa passar por essa exortação. Não é para vingança, não é para te expor, não é para te humilhar, mas é para ensinar você que toda ação gera uma ação, todo erro tem consequências, e para ensinar a igreja a não tomar o mesmo caminho. Tem pessoas que pegam caminhos tortuosos por causa do mau testemunho do outro. Quando o assunto é pecar, a pessoa recorre sempre ao pior exemplo, a se espelhar. Mas você que exortará, você que julgará, o coração deve estar interessado na correção. Viu, julgador? Você deve estar interessado na solução do problema, na mudança da pessoa. Perdão, principalmente. Muitos julgadores, antes de julgar, precisa ter um coração perdoador. Não podemos utilizar de julgamento para vingança ou autopromoção de justiça. Mas é para o benefício do cristão. É para o benefício de quem errou. É para o benefício da santidade da igreja. Em segundo lugar, o que eu gostaria de dizer para a igreja é que além de termos o critério correto e a medida correta, é necessário que, para que não caiamos no erro, a gente precisa entender a legitimidade para o julgamento. Então o primeiro ponto foi critério. O segundo ponto é a legitimidade para você julgar alguém. E é o que Jesus fala dos versículos 3 aos versículos 5. Então depois de ele dizer que tem um padrão, depois de dizer que ele tem um critério, ele vai usar de uma linguagem, uma figura de linguagem, falando do cisco e da trave. Ele vai dizer assim, versículo 3. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita. Olha Jesus julgando. Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Por que você está tão preocupado com a vida alheia, com o pecado do teu próximo, e não com a tua vida? E não com o teu pecado, que talvez seja muito mais escandaloso e errado, e você não se preocupa? Sabemos bem que não há níveis de pecados diante de Deus. Não há pecadinho e pecadão. Todos são iguais. Mas sim, alguns têm mais relevâncias do que outros. Consequências diferentes. Jesus utiliza-se da trave para mostrar algo que é muito maior e mais grave que o cisco. Ele está dizendo o seguinte: você, julgador, você está batendo tanto na pessoa que tem o mesmo, é pecador quanto você, pratica pecado quanto você, mas o pecado dele é menor. Digamos assim, entre aspas, né? Porque não existe pecado maior ou menor, mas a relevância dele, a consequência dele, a exposição desse pecado é menor em relação à trave. Então, Jesus ele tem se proposto em utilizar do cisco e da trave. Jesus era um carpinteiro, então ele entende desse negócio de trave, de cisco, de toda essa ideia. Ele fala, você está preocupado em falar tanto do cisco, mas você está com um pecado muito mais relevante, muito pior, muito mais escandaloso, muito com consequências ainda mais catastróficas, e você está se escondendo.
Você quer cobrar uma piedade que nem você está tendo. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que ele utiliza-se dos dois elementos, trave e cisco. Ele está dizendo o seguinte: como você ajudará alguém com o seu julgamento se a sua vida está pior? Se não houve transformação? Com que autoridade e integridade você tem de apontar um pecado que você comete de forma proposital? Uma vez que entendemos o critério do nosso julgamento, nós precisamos compreender se você está legítimo a julgar alguém. Porque você pode ter o critério certo, você até pode saber julgar, mas você está com uma vida de pecado muito pior que o do outro. Aí eu pergunto para você, você é legítimo para julgar essa pessoa? Todos nós somos pecadores. Carregamos os efeitos da queda conosco. E temos as nossas próprias cobiças, que devem ser constantemente silenciadas pelo Espírito Santo, para que vivamos com retidão. Ainda mais quando há a presença do pecado e um inimigo, Satanás, querendo nos afastar de Deus. É verdade. E muitos usam dessa justificativa para se esconderem atrás do não julgueis. Com a desculpa, somos todos pecadores, você não pode me julgar. De fato, somos sim pecadores, mas pecadores redimidos, lutando contra si mesmo, todos os dias, com a ajuda de Jesus, para se manter santo. Então a trave utilizada por Jesus são vidas não transformadas por pessoas que querem se transformar, que querem deixar uma vida de pecado. Né? Pessoas que talvez não lutam, não querem, fazem as coisas erradas debaixo dos panos e apontam o dedo para o outro. É isso que Jesus quis dizer com trave. Jesus está falando que quem quer tirar essa trave, quem quer julgar o outro, precisa de transformação, precisa de mudança. Precisa ter de uma vida de piedade para que tenha legitimidade de julgar o outro. A gente está mais sujo e querendo julgar o que está sujo também. E ele fala, né, no versículo 5, hipócrita. E a gente já abordou aqui o que significa a palavra hipócrita. Né? Ela vem do grego, que significa encenar, interpretar. Era a palavra usada para as máscaras dos atores do teatro grego. Então, aquela máscara significava hipocrisia. O que ele quer dizer com isso? É uma vida, uma encenação. A pessoa que apresenta viver uma realidade que, na verdade, ela não tem. Ela é o famoso duas caras. O famoso dois tipos de vida. Nós vemos a hipocrisia nas esmolas, no jejum, na oração. E, além de tudo isso, ele quer julgar. É isso que Jesus está falando em todo esse texto. O hipócrita, ele quer jejuar errado, ele quer dar esmola errada, ele quer orar errado e agora ele quer julgar também. Quer dizer que é certo e o que é errado no senso crítico dele, mas que aplica-se somente a outro. Quando aplica-se nele, aí não, ele escapa, ele é intocável, entre aspas. Eu já vi até uma vez alguém, quando foi comentar de um pastor, desses bem neopentecostais, alguém que foi comentar a respeito do pastor, ele falou assim, não, mas você não pode julgar, ele é um ungido do Senhor. Sabe? E ainda se baseava de Davi e Saul. Né, que quando Davi encontrou Saul, que Davi não quis matar Saul, e Davi falou, né? Assim, quem sou eu para ferir o ungido do Senhor? As pessoas utilizam disso para não julgar pregadores, pastores, que às vezes prega errado, tem uma vida totalmente errada. Queridos, nós podemos sim. Jesus não proíbe a avaliação ou julgamento aos outros, mas o que ele faz, o que é? É descartar o orgulhoso. O orgulhoso que se acha melhor do que os outros. É tudo errado e quer apontar o dedo para outros. Nós devemos ter um julgamento equilibrado, sensato. A igreja precisa aprender a julgar com sabedoria, com o critério certo e sem hipocrisia. Precisamos constantemente fazer autoexames de nossas vidas, na espiritualidade, na nossa santidade, colocar a mão na consciência e enxergar o nosso testemunho. O nosso testemunho na igreja, na família, no trabalho, no casamento. Eu fico horrorizado quando às vezes eu ouço falar de testemunhos de pastores. Estou falando pastores porque normalmente eles são os líderes e eles tendem a mostrar um nível de espiritualidade, um testemunho. E eu fico às vezes impactado quando eu ouço escândalos de pastores. Né? Porque
praticou violência doméstica. Ah, o pastor que fez tal coisa e tal coisa. Sim, todos nós somos errantes, mas tem pessoas que escondem o erro e sobem no púlpito para falar do erro dos outros. Isso é grave. E a igreja precisa ter sabedoria de julgar, de ter sabedoria de realmente verificar tudo isso. Se há algo para se consertar, se há erros que são constantes, pecados que não foram largados, existe um processo para a vida dessa pessoa. Primeiro, confissão, reconhecimento do erro, arrependimento. A pessoa ela tem que ir até Cristo e clamar pelo sangue dele, pelo perdão, pela misericórdia. E essa graça, ela é superabundante, que encherá a sua vida, talvez, e apagará os seus pecados. Essa é a essência do Evangelho, que apaga pecados, que traz o perdão de Deus, a segunda chance, que talvez você, julgador, precisa. Uma vez que Ele te salvou e te purificou, e você está nesse processo, você vai se santificando com o Espírito Santo. E aí sim, você vai adquirindo autoridade e testemunho para julgar o que é certo e o que é errado, para exortar e julgar cooperando com quem ainda tem dificuldades com o pecado. Agora, não queira se tornar alguém que julga e aponta o erro das pessoas sem passar pelo processo. Sem passar pelo processo de arrependimento, sem passar pelo processo de perdão, sem passar pelo processo da graça superabundante, sem passar pelo processo de compromisso de mudança de vida. Uma vida que você não tem, né, vida com Deus, compromisso com Cristo, quem é você para julgar o tropeço dos outros? Como que trevas pode dar algum juízo de valor em trevas? O Evangelho te chama a largar a hipocrisia e demais pecados e receber perdão a partir dele, edificar a tua vida, a vida da igreja. Não tem como servir se você não está apto a servir e ainda quer dar pitaco na vida das pessoas. Não queira condenar pecados que são praticados por você em um nível muito pior. Paulo ele fala algo muito parecido aos Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 3. Ele fala assim, ó: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra quem pratica tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Paulo está falando do mesmo assunto que Jesus, a hipocrisia, a falta de legitimidade de julgar os outros. Cuidado, amados irmãos, com a hipocrisia. Cuidado em condenar pessoas por pecados que você também pratica. Como diz o ditado, a pimenta nos olhos dos outros é refresco. Você bate, condena, castiga, fofoca, faz o que quer, mas a tua vida é a mesma. Cuidado com isso. Cristo te chama para servir a igreja, para edificar a vida dos irmãos, mas façam isso sem hipocrisia. Façam isso sem ter o teu testemunho em risco por pecados que você ainda pratica. Um grande teólogo, A.W. Tozer, ele falou uma vez que a hipocrisia é um jogo perigoso, em que fingimos ser justos, mas escondemos as nossas impurezas atrás de uma fachada religiosa. Uma vez que Cristo ensina os seus discípulos como não julgar, e ele encerra o assunto falando, com a metáfora, falando sobre a legitimidade, aí ele encerra o discurso falando da necessidade que a igreja tem de julgar. Por isso que ele fala uma outra metáfora, que é o nosso terceiro ponto, que para não cairmos num erro, precisamos entender a necessidade do julgamento. Versículo 6. Para não cairmos no erro, precisamos entender a necessidade do julgamento. Ele vai falar de algo que às vezes a gente não entende no começo. A gente fica se perguntando, mas o que esse versículo tem a ver com o contexto? Agora eu vou te ensinar o porquê. Ele fala o seguinte: não deem os cães o que é santo, nem joguem suas pérolas diante dos porcos, para que esses não a pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçarem vocês. Pior que julgamentos errados é não julgar. Se você não julga, você não se torna crítico. Se não é crítico, você aceita tudo o que lhe é apresentado.
E o que lhe é apresentado pode ser coisas boas, mas pode ser coisas muito ruins. Pode vir lixo, pode vir coisas vis. Quando Paulo fala cães, quando Jesus fala cães e porcos, ele está dizendo de animais que não eram tão aceitos pelos judeus. Cães não é igual aos cães que a gente tem hoje, né? Doméstico, limpinho, cheirosinho. Tem cão aí que é, né, é mais bem tratado que gente. Na época dos judeus, na época do Novo Testamento, cães eram sujos e não era doméstico. Eram sujos, reviravam lixo, viviam na miséria, ou seja, considerado pelo judeu como imundo, tal como os porcos. Então, nessa metáfora, Jesus está falando de um público que é impuro. E aí ele fala, não o considere santo e nem jogue pérolas. Aqui ele está falando de algo que é valioso, santo e pérola. Ele está se referindo ao grande valor da mensagem do Evangelho. Jesus está falando para os discípulos discernir com sabedoria quem está sendo entregue à mensagem do Evangelho e quem está rejeitando. Por isso que ele está dizendo que eles irão pisar e vão estraçalhar quem profere essa mensagem do Evangelho. Então, para alguns, a mensagem não atinge. Para alguns, a mensagem não toca. Não querem saber da verdade de Deus. E continua vivendo de forma impura, longe de Deus, no pecado. E uma vez que as ações dessas pessoas não são julgadas, elas não são exortadas, uma vez que não criticamos as ações erradas dessas pessoas, eles ouvem o Evangelho e nunca mudam. É como se estivesse entregando o que é santo, o que é valioso, mas a pessoa não quer, a pessoa não aprende. É a mesma coisa de estarmos jogando algo que é valioso, algo que é uma pérola, para porcos e cães. É falar, 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 mas a pessoa não aprende. E por isso ela deve ser julgada, ela deve ser avaliada, ela deve ser disciplinada, ela deve ser exortada. Porque alguns ainda na disciplina aprendem. Recebem a mensagem e por causa da disciplina aprende o valor e se converte. Sai do estado de cão e porco para o estado de santo, de filho de Deus. Por isso que eu repito, a disciplina é bíblica. Para sabermos quem é cão e quem é porco, para saber quem não é. Em Mateus 18, de 15 a 20, Jesus dá um padrão lá de disciplina. Ele fala, alguém te ofendeu, alguém está em pecado? Chama essa pessoa, conversa com ela no privado. Se essa pessoa não mudar de vida, continuar na ofensa, continuar no pecado, chama 2 testemunhas. Chama 2 testemunhas para falar com elas. Por que vocês acham que o nosso conselho tem 2 presbíteros? Não, tô brincando, não é por causa disso não. Mas você vai, chama 2 pessoas, e essas 2 pessoas, o ofendido vai falar com o ofensor, olha, você ainda está em pecado, você precisa mudar. Aí se a pessoa continua no erro, Jesus é mais claro, chama toda a igreja. Infelizmente vai ter que expor essa pessoa, porque já está no 3º passo. E a pessoa não aprende, a pessoa vive no pecado, a pessoa ela não está sabendo lidar com a disciplina, ouvindo as pessoas. Aí Jesus fala, chama a igreja e expõe o que está acontecendo. Aí se a pessoa continua insistindo no erro, aí o que Jesus fala? Considera como um pagão, considera como um ímpio. Então Jesus, ele dá um modelo de disciplina. Devemos sim exercer juízos nas condutas e comportamentos do próximo, com o fim de aprender o que é correto e evitar que o teu próximo se mantenha no erro. Precisamos separar o que é certo e o que é errado, o que é pecado, o que é santo. É um bem para a igreja, um serviço de julgamento sadio do que é certo e errado, de quem é irmão, de quem é pagão, de quem é ovelha, de quem é lobo, de quem é cão e porco e de quem realmente é santo. A igreja precisa julgar comportamentos com a Bíblia. A igreja precisa julgar condutas com a Bíblia. A igreja precisa julgar pensamentos conforme a Bíblia. A igreja precisa julgar mensagens. A todo momento a Escritura fala, cuidado com as falsas profecias. O que Paulo fala aos Gálatas? Ele fala o seguinte, se vier anjo pregando um outro evangelho para vocês, seja anátema. Corra! Não aceite essa mensagem. Então, saibam lidar, sabem julgar o que aqui do púlpito é pregado. O Hernandes Dias Lopes fala um negócio que para mim realmente é uma verdade. Eu não vou olhar para vocês, eu vou falar olhando para a parede. Ele fala o seguinte,
que depois que o pregador ele lê o texto, ele vai ver que o público realmente está interessado em julgar o que o pregador está falando é certo ou errado, quando ela mantém a Bíblia aberta. Então, às vezes, a gente acaba de ler o texto. Aí fala assim, não, o que esse pastor vai falar, está falado. E vai lá e fecha a Bíblia. Aí eu falo um monte de asneira aqui, e você não vai lá conferir. Você precisa. Quando eu terminar de ler o texto, acompanhe o sermão. Eu já deixo bem mastigadinho, bem simples, com ponto e tudo bonitinho, mas é necessário que você fale assim, o que esse cara está falando? Precisamos ser julgadores, precisamos ter cuidado com falsos profetas. Como podemos nos proteger de falsas profecias e de lobos se não julgarmos seus atos e seus ensinos? Sempre comparando com a Bíblia. Não compare com fofoca, não compare com eu ouvi dizer, é sempre com a Bíblia. O Senhor preza pela santidade de nossas vidas, meus irmãos, e a santidade da igreja, a comunidade dos santos. Uma vez que estamos em Cristo, que possamos sair do controle da carne e sermos movidos pelo Espírito. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E uma vez que tudo se fez novo, para que não caiamos nas seduções do velho homem, precisamos julgar as nossas ações, modo de vida, as motivações e, em amor e compaixão, julgar o outro irmão e julgar a igreja. Precisamos fazer o mesmo por ele. Cristo deu a vida para que fugíssemos do pior julgamento que podia recair sobre nós. O julgamento de Deus, o juízo final, a condenação eterna. Romanos fala que a ira de Deus estava em direção a nós, saiu e foi tudo para a cruz do Calvário. Jesus se fez maldito no madeiro por nós. E pense duas vezes antes de você dizer, então, só Deus pode me julgar. Porque é algo muito sério. O julgamento de Deus é algo muito sério. Mas os que foram lavados pelo sangue de Jesus e pelo Espírito é conduzido, nesse julgamento do tribunal de Cristo, esse não será condenado. Porque Cristo absolveu. Morreu por você. Olhar para a cruz e lembrar que somos movidos por julgamentos. Seja dando julgamento ou seja recebendo. Mas que seja de forma sábia, justa, conforme os meios bíblicos e que nos mantém em santidade. São os julgamentos que nos faz ter mais sabedoria, quebrantamento, coragem. Se você está errado, não há o que reclamar. Vá a Jesus, se arrependa e mude. Então nós aprendemos que para não cairmos no erro, precisamos ter o critério certo para o julgamento, a legitimidade para o julgamento e sempre entender que há a necessidade de julgar. Não podemos aceitar tudo que vem. E não somos porcos, não somos cães. Nós somos o povo de Deus. Amém? Quero fazer uma oração pela sua vida.